Eu fico. Noite. Boa noite. Já fico vendo meus Vou ver cabelinhos se arrumando o arrepiados. cabelo. Olha os cabelinhos arrepiados, cara. Que horror, gente. Tudo bem, Tudo Malice? bem com você? Tudo. Graças a Tá. Deus. Ai, estamos aí, né, filho? Sobrevivendo em tempos de pandemia, não é não? Em tempos de pandemia, ter saúde é o maior luxo que se pode ter, né? Menina, eu também tô achando. Nossa Senhora, né? É o que a gente tem que agradecer. Eu falo todo dia. Tem que agradecer todo dia, cara. Nossa Senhora. É. Você sabia que eu fazia tempo que eu não rezava? Sabe, eu venho fazendo isso muito. Aliás, eu rezava muito quando a Ionara ia para as missões, sabe? Que ela me deixava translocada aqui, eu preocupada com ela. Mas agora, nesse momento de pandemia, é uma coisa que parece que a gente precisa voltar para a espiritualidade também, né? Até para poder sobreviver a essa loucura Sim, toda, né? sim, Nós a sim, gente não sobrevive, não. sim, É muita loucura. Nossa, que exatamente. alegria ter você aqui, Annalise. Muito Não, e bom. eu fico muito feliz, cara. Você é uma pessoa que eu respeito demais. Eu tenho, vi você falando aí um pouquinho, né? Ah, a Ana foi minha professora, mas você foi uma pessoa que me impactou muito e você sabe, né? E eu fiquei muito feliz da gente ser colega e acompanho seu trabalho, respeito demais o seu trabalho, sua postura. Então, assim, eu só tenho orgulho de poder conviver com você. Isso é muito bom. Orgulho recíproco. Eu falo que você é minha musa inspiradora e não é à toa. Aí, response? É. Tá bom, eu acho que já deu um tempinho, vamos lá, né? O pessoal tá entrando ainda, mas vamos começar. Parece que minha iluminação tá ruim aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Esse é o 13º entre psicólogos com o tema Reflexões sobre a conjugalidade na pandemia. Então, eu estou aqui com a convidada Analice Arruda Vinhal e eu esqueci de pegar o seu currículo pelo seu WhatsApp, pelo WhatsApp que você me passou, então vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, do que você faz. Ok. Ah, bem, acho, não sei nem por onde que eu começo, assim, né? Sou psicóloga, profissão que eu amo, né? Não consigo pensar em ter feito outra coisa na vida, né? Amo o que eu faço, amo a nossa profissão. Dentro dessa minha escolha, né, de fazer psicologia, depois eu fui trilhando outros caminhos para ir ampliando a minha visão de mundo, né? Aí comecei a fazer psicologia aqui na PUC, antiga UCG, eu sou da época que falava Eu UCG, também. Universidade Católica, né? Aham, eu E, da, também. e daí, por motivos familiares, pessoais, me casei, fui embora para os Estados Unidos e fui terminar a psicologia lá, acabei formando lá, né? Em Salt Lake City, na Universidade de Utah, uma universidade também que me recebeu muito bem, onde eu aprendi muitas coisas, e foi exatamente lá, né, no pátio da universidade, que eu descobri que existia, cara, uma ciência da família, né? Eu falei, que negócio que é isso, gente? Que história, né? E aí comecei a estudar, então, família. Aí fui fazer disciplinas de patologia familiar, ciclo de vida, teoria dos sistemas. A minha cabeça foi transformando. Eu falei, gente, que mundo que é esse, né? Foi ampliando a minha perspectiva enquanto atuar como psicóloga. Aí terminei a graduação lá na Universidade de Utah, aí fiz o mestrado em família também, na BYU, na Brigham Young University também, em Utah, só que em outra cidade. Aí quando eu terminei o mestrado, eu voltei para o Brasil, aí eu estava tão, assim, eu não sabia o que eu fazia com tanta coisa que eu tinha estudado, cara, né? E assim, querendo muito trabalhar com famílias, trabalhar com casais, com tudo que eu tinha visto, oportunidade, mas eu não sabia como aplicar o que eu tinha estudado. Falei, como é que eu vou fazer aquilo que eu estudei numa outra cultura, num outro contexto, né? São outras famílias, são outras relações conjugais.
como aplicar isso no que eu faço aqui? E outra Aí, perspectiva até de psicologia, né? de tudo, de tudo. Era assim, é como se eu estivesse em outro mundo mesmo, né? E daí eu fui fazer, então, a especialização lá no IEP, quando eu reencontrei a professora Vanúzia, né, que depois, mais tarde, foi minha orientadora de doutorado. E aí conheci a Ana Maria Zampieri e a Ana me proporcionou centrar, né? Ela falou, pera lá, o que uma menina que tem mestrado nessa área está fazendo aqui numa especialização? Eu falei, então, preciso de ajuda para colocar o que eu penso em perspectiva onde eu moro. E eu nem sabia que essas coisas tinham nome, sabe? Não sabia que isso tinha nome de contexto, que isso era a formas da gente refletir a partir de um conhecimento construído. Eu ainda não tinha, né, tudo isso pronto na minha cabeça. E aí fiz então essa especialização, amei, né? E a Ana foi uma pessoa, eu tive grandes influências na minha vida, né? Começar pela Vera Morcelli, que é a minha grande, eu falo, minha grande mãe na profissão, e depois veio a Ana, que me ajudou muito nesse momento. E aí, nesse tempo, Você acabou de falar, Vanúzia Ana demais Maria também, Zampieri, Ana Vera Maria Zampieri, Morcelli, não quem é? passou por elas jamais esquece. Exatamente, não tem como. E aí, Passei por quando você também. também, né? Aí, tá vendo? Uhum. Nós duas. E aí, depois, nesse período, eu comecei a fazer o doutorado na UNB também, com a orientação da Gláucia, na época, Gláucia Diniz, que, que conseguiu fazer enxergar o tanto que eu gostava de trabalhar com casais, né? Que eu amo, é uma das, adoro atender família, adoro atender indivíduo, mas casal é minha grande pegada, assim, que eu adoro trabalhar. E aí eu fui fazer o doutorado. Mas aí nesse meio tempo, entre esses momentos profissionais, e aí não tem como a gente não falar dos atravessamentos da vida pessoal aí, né? Eu me separei, aí me casei novamente em 1990, me separei em 95, me casei depois em 98, aí no meio do doutorado, aí engravidei da minha primeira filha, parei o doutorado. Para o doutorado, vai ser mãe, calma, tererê. Na hora que Elisa estava um pouquinho maior, comecei o doutorado de novo com a Glaucia lá no UNB, prestei prova de novo, tal. Falei, vou dar continuidade, preciso terminar meu doutorado. Aí engravido do meu segundo filho. Aí a Glaucia, muito sábia, né, outra pessoa também muito importante na minha vida, fala assim, Ana, vai ter os neném? Cuida dos neném, depois, minha filha, calma, você volta, né? E aí, nesse meio tempo, como eu não conseguia ficar parada, né, sem estudar, e aí eu fui fazer uma especialização em Direito das Famílias, porque meu marido, advogado, falava muito, fala ainda, né, da importância do conhecimento compartilhado, né, da interface, da interdisciplinaridade. Ele já falava muito isso para mim. Aí, nesse lapso de tempo entre o momento que eu tive o Matheus e até a reentrada no doutorado já na PUC com a orientação da Vanuse, eu fiz essa especialização em Direito de Família, em Mediação, Negociação, Conciliação e Arbitragem, em Psicologia Jurídica, e aí vivia uma experiência maravilhosa, como a experiência de poder ter sido perita. Eu trabalhei como perita quase 5 anos na segunda e na primeira vara de família, que me ensinou muito, né? E aí, depois que o Matheus ficou mais velho, eu voltei para o doutorado, em 2015, e aí terminei o doutorado ano passado, né, sob a orientação da professora Vanusa, e hoje estou a professora de terapia de família e supervisora de estágio nessa área de família, e tive a maravilhosa oportunidade agora de coordenar o CEPSE, né? Estou nesse momento tendo esse grande aprendizado e comecei agora, tem exatamente 3 semanas, né? Eu não Então, tive assim, só coisa boa, sabe, cara? Então, assim, quando você fala, se fala da sua trajetória, eu só vejo, assim, tanta coisa boa que a psicologia me trouxe, né? E que eu trabalho, né, dentro dessa perspectiva, dentro da abordagem sistêmica,
dos estudos que eu venho fazendo agora sobre práticas colaborativas e dialógicas, estudando o construcionismo, tanto que isso ampliou e contribuiu para essa minha formação, né, como profissional. Então não tem jeito de não falar da vida profissional sem falar também da pessoal, né? Com certeza. Aí a gente Muito transita bom. nesses dois mundos. Que Mas bom. muito Nossa, bom. que bom que está no É, certo. Agora é. Tô teremos muito uma... feliz. Aqui, ó, uma das minhas grandes mestras entrou agora, é a Lenise, que eu amo de paixão. A Lenise fez eu estudar feito uma louca lá no doutorado, Foi minha sabe? professora E também. então, foi com ela que eu me apaixonei mais ainda pelo construcionismo social. Então, eu comecei, você vê que é uma trajetória marcada assim por mulheres muito fortes profissionalmente na minha vida, né? E que contribuem muito ainda contribuem muito para a minha formação, né? Como pessoa. E quando você me convidou para a gente conversar sobre esse tema, né? Sobre relacionamento conjugal nesse momento, hoje eu refleti muito sobre isso, até no momento que eu estava ali com os meninos eu falo, né, os alunos, os acadêmicos na sala de aula de família, eu pensando como as relações sofreram, né, e estão nesse momento de pandemia. A gente escuta histórias, né, de casais que fortaleceram o seu relacionamento, exatamente por conta de estar mais junto um com o outro, mas a gente também vê relatos, né, muito tristes de casamentos que não sobreviveram exatamente por um tempo maior de convivência que as pessoas passam a ter, né? E literalmente quase que ficar pregado 24 horas por dia, principalmente no momento que a gente ficou em total isolamento, em quarentena, né? E aí eu fiquei pensando, acho que nunca foi tão verdade a gente entender que a gente convive num mundo que a gente não mais controla, né? E que a gente Verdade. achava que tinha poder de controle sobre isso, e na realidade a gente não tem, né? Porque uma das coisas que eu penso que a pandemia nos ensinou e está nos ensinando é exatamente que essa certeza, que essa controlabilidade, ela não existe. E isso eu penso. Coloquei isso aqui nas minhas reflexões, que a pandemia nos mostrou que nós não temos controle de nada nessa vida. Transmissão de Mas não pensamento. é. Mas, Karen, mas não é verdade. Olha, se tem uma coisa assim, a gente sempre estudou isso no pensamento sistêmico, né? Não existe, né? Quando a gente pensa no pressuposto da instabilidade, as coisas não são possíveis da gente ter certeza que elas vão acontecer de determinada maneira. E eu acho que esse foi o Exatamente. grande ensinamento. E outra coisa que eu acho que a gente passa a ganhar com isso é que a gente se torna ainda mais criativo para desenvolver recursos, né? Ou para fazer emergir recursos que a gente já tem, né? Para lidar com situações difíceis. Então, eu fico pensando assim na conjugalidade. A conjugalidade ela é assim, uma construção que exige muito do casal uma disponibilidade, né? E aí não importa se a gente está falando de um casal heterossexual, de um casal homossexual, de um casal, né? E como a gente precisa se colocar disponível para essa construção de relação, né? Então, Pautado no diálogo, na sim, comunicação. sim, pautado no diálogo, exatamente. Para isso, eu só fechar um negócio aqui. No diálogo, na comunicação e tudo mais. E aí eu fiquei refletindo nisso hoje, né? O que será que aconteceu com os casais que conseguiram fazer da pandemia algo que melhorasse ainda mais a relação deles? E o que aconteceu com aqueles casais que não conseguiram ativar recursos para ampliar o diálogo, vamos dizer assim, entre eles, né? E o que será que aconteceu com aqueles que precisou fazer uso de violência para se manter dentro de uma relação, né? Então foram vários pontos que eu pensei hoje em relação a isso, em relação
a importância da gente pensar, da gente discutir a construção da conjugalidade, né? Volta um pouquinho, que isso que você falou foi assim, chamou a minha atenção. Precisou fazer uso da violência para se manter na Ter, relação. Manter, você usou esse sim, verbo. Fala um sim, pouquinho mais manter. sobre isso. Em alguns relatos assim que eu tive a oportunidade de ouvir em trocas, né, com colegas que atendem a pessoas, né, supostos autores de violência ou pessoas, mulheres que já sofreram violência, a, teve uma em particular, um relato de uma colega que ela falou assim para mim, que ela ficou extremamente chocada quando a paciente disse para ela assim, não, mas ele precisou me bater e eu precisei entender que isso o ajudaria a manter. Então, assim, informações que, né, histórias que a gente escuta que são extremamente dolorosas, né, cara? E eu fico pensando muito assim, como que a gente pode ajudar esses casais a perceberem, né? A perceberem que tipo de relação eles construíram, né? E eu acho que aí entra o nosso papel, não só do como psicólogo, mas como terapeuta, assim, da gente ajudá-los a pensar, será que é um casamento que ele precisa continuar, né? Será que cabe dentro de uma relação conjugal a violência como estratégia de controle, de manutenção? Então, assim, temas que eu acho que ficaram ainda mais evidentes com a pandemia. Né? A gente teve aumento, né, de situações de violência doméstica na pandemia, né, no Brasil e em outros países. A gente teve aumento do número de divórcios, tanto no Brasil quanto em outros países, no contexto da pandemia. A Né? China foi o primeiro país a Sim, anunciar o aumento do número de divórcios, né? sim, Mas voltando à questão da violência, só que eu, assim, esse é um tema que eu adoro discutir, né? Todo mundo que me sim, conhece já sabe. Tem algumas autoras que falam que os casais se utilizam da violência como um sistema de regulação dos sim, conflitos. Como não tem o diálogo, não tem a comunicação e a solução e a regulação dos conflitos conjugais, utiliza-se de violência, né? sim. E aí a gente pode pensar nos vários níveis de violência, né? Tanto a violência física, mas acima de tudo, uma das que mais me gera angústia, a violência psicológica, que ela é invisível, né, Karen? Ela é aparentemente invisível e muitos casais mantêm as relações exatamente baseado nesse tipo de, vou chamar entre aspas, de estratégia, né, de manutenção e de controle da relação exatamente por isso. E isso é extremamente perverso na relação, né? Tanto para e pensando sistemicamente, eu entendo aí isso como a partir de um aspecto relacional, de uma corresponsabilidade, lógico, em níveis diferentes, mas uma corresponsabilidade conjugal pela violência, né? E não que, o que eu quero dizer com isso? Não que não se reconheça o estado de fragilidade, né? E de vulnerabilidade que a maioria das mulheres ficam dentro dessa realidade, né? Mas eu entendo, eu penso que existe, apesar disso tudo, uma responsabilidade de como, né, o que te leva a se manter numa relação que só te faz mal, né? E Ou aí a não gente romper com pensa, essa violência ou não, também, utilizando exatamente, dos mecanismos externos que a gente exatamente. tem à disposição, Sim, como a sim, denúncia, a rede de proteção. denúncia, exatamente, a busca pela ajuda, eu vou chamar isso tudo, né? Porque você fazer a denúncia, você buscar os meios de proteção, isso é você promover a sua autoajuda, né? Exatamente. E isso pressupõe uma autorresponsabilidade, eu penso. Então eu fiquei imaginando no contexto, nesse contexto que a gente está vivendo agora apesar que agora o isolamento está mais leve, né? As pessoas já estão se aventurando, né, a ir para a rua, sair, mas naquele momento, naqueles 3 primeiros meses, desde de 16 de março, eu fiquei imaginando como foi difícil, né, para os casais, se imaginar.
E como manter, como é que sobrevive um casamento 24 horas por dia, né? Sem diálogo e com estratégias de controle de violência. Como é que funciona, né? Então, eu acho que é aí que entra o nosso papel, sabe, Karen? Eu acho que a psicologia, ela, e não só o psicólogo, mas o psicólogo também, terapeuta de família, a responsabilidade que a gente tem de trabalhar com esses casais, com essas famílias, né, para que eles percebam que não é por meio de estratégias de controle, estratégias de violência, que você faz um relacionamento saudável, que você faz um relacionamento ser bom, né? Eu literalmente acredito que é exatamente a gente tendo uma postura de colaboração no relacionamento, seja ele não só no relacionamento conjugal, mas em qualquer outro, né? Uma postura de colaboração e uma compreensão de que é por meio do diálogo que a gente consegue resolver os momentos difíceis, ou as dificuldades, ou os problemas, seja lá o nome que as pessoas dão, né? E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito, e aí você vê até pela minha trajetória, na minha formação, que eu fui buscando essa prática dialógica como sendo um recurso a ser ativado nas pessoas, né? E que é possível a gente conversar, né? Mesmo em contextos que, de alguma forma, a gente lida com falas violentas, a gente precisa acreditar que o diálogo é o recurso que nós temos para que as pessoas entendam o que dói no outro, o que dói para o outro, o que dói em si e o que machuca também no outro, né? E o que o outro está querendo dizer que dói nele e que, às vezes, né, o que ele provoca de dor no outro. A E eu acho palavra que não isso que consegue falta. dizer, e ele Sim, acaba, a palavra não consegue dizer da dor e ele acaba fazendo atos violentos como sim, uma expressão da dor. sim, sim, E aí dói né? nele e dói no outro. Tem Sim. uma autora muito interessante que se chama. Me fugiu aqui agora o nome. Ela é da antropologia. Vou lembrar daqui a 2 minutinhos eu lembro. Ela é muito interessante. Lia Zanota Machado. Vale muito a pena ler. E ela fala que a relação conjugal de violência é uma relação que faz um possível entre amor e dor. Amor e dor, Sim, amor e dor. Né? Então, isso muitas exatamente. vezes a gente ignora também. A gente ignora o amor e a dor. Uhum. Né? A gente não consegue enxergar a dubiedade e a natureza paradoxal dessa relação de violência. Exatamente. E aí eu fico pensando assim, a gente volta no tempo, quando a gente vai estudar a própria questão do ciclo de vida familiar, né, e como que se dá a formação da conjugalidade, e como ali, em tudo que a gente já estudou, né, e os estudos falam dentro da própria questão da formação da conjugalidade, como é importante exatamente você modificar as lentes a cada situação difícil, você se abrir, se colocar disponível para a conversa, se colocar disponível para entender o que o outro pensa, o que o outro sente a partir, né, desse espaço. E a gente não vê, às vezes, muito isso sendo trabalhado com os casais, né? E eu penso que isso é uma coisa para nós da psicologia pensarmos. Igual a Lenise colocou aí agora, naturalização da violência nos casais. Sim, aí passa a ser, nossa, parece que faz parte, né, do casamento isso ser tolerado, ser enfrentado. Então, e aí eu fiquei pensando, né, eu acho que isso tudo se maximizou, eu penso, exatamente nesse contexto pandêmico que você tinha. O que você tinha para fazer? Você não podia sair, não tinha lugar para ir. Você não podia aglomerar, você não podia socializar, você não podia ir na casa do amigo, você não podia receber o tempo inteiro dentro de casa, né? Que dificuldade de estar com, né? Isso que me chamou mais atenção nesse contexto. A dificuldade de criar estratégias para estar com e dividir, né, o tempo, porque em tese a gente estava 24 horas, mas
maioria das pessoas em home office, trabalhando de casa, em algumas realidades, né? Não vou dizer que isso é geral, porque as realidades são diferentes. Pessoas em situação de vulnerabilidade, eu não sei se, né, não penso que tenha a mesma construção de realidade, né, que casais de classe média ou casais de nível socioeconômico diferente. Então fiquei pensando muito sobre isso hoje, sabe? Qual a nossa responsabilidade? Nós, profissionais de saúde, profissionais que estudam as relações, né? Quais as responsabilidades que a gente tem? E aí a Andressa, maravilhosa, também uma menina danada. Pensa numa psicóloga danada que essa menina Eu já é e conheço. vai ser ainda mais quando formar. Ela falando dos diversos sentidos de estar em casa. Então, como que isso impactou, né, o casamento? A construção exatamente dessa conjugalidade. E, por outro lado, escutei vários relatos de casais, assim, o tanto que a pandemia fez bem. Porque pôde ter mais tempo para estar com o outro. Né? Eu tive amigas, né, pessoas que eu já atendi, pessoas que eu atendo que falaram assim, Ana, por incrível que pareça, eu estou até preocupado quando esse isolamento acabar. Será que eu vou conseguir manter o mesmo espaço que eu consegui construir de diálogo? Será que eu vou conseguir manter depois da pandemia? Eu fiquei pensando, gente, olha que o povo já está preocupando com... E quando Nossa, acabar? E quando acabar, exatamente. será que a gente vai conseguir manter aquilo de bom que a gente conseguiu construir nesse espaço? Eu Então, estou bem vendo, Alice. Essa é uma questão que a gente precisa muito refletir, que eu acho que a pandemia ela nos traz a dimensão do presente. Nós só temos o hoje, porque o futuro, ninguém sabe o que vai ser do futuro e quanto tempo que a gente vai demorar para ter de volta as nossas vidas, entre aspas, normais, a vida que a gente conhecia. Né? Porque a pandemia é um evento inédito, nós nunca vivemos nessa magnitude, né? Na magnitude de ter que ficar em casa, de ter que manter 2 metros de distância das pessoas e etc. Então, nós só temos o dia de hoje. Na verdade, entender que nós só temos o dia de hoje sempre foi uma questão de saúde mental sim, mesmo. sim. Porque se a gente olhar muito para trás, o excesso do passado é a depressão, o excesso do futuro é a ansiedade. Então, nós só temos o hoje mesmo. E mesmo assim, ainda existem pessoas que estão muito mais preocupadas com o que vai ser no pós-pandemia do que com a vivência do agora. Infelizmente, né? Eu fico pensando, será que, você falou e agora eu estou aqui refletindo, será que essa preocupação com a pós-pandemia também não seria uma, uma questão assim da gente sentir uma certa segurança de que a gente vai ter o amanhã? De que esse Exato. amanhã, igual você trouxe aí agora, esse amanhã que eu entendo que ele nunca mais vai ser como era, né? A gente vai sair diferente dessa situação da pandemia. E eu não sei se as relações elas vão ser como eram exatamente. Sabe? Eu acho que em algumas realidades, talvez as relações até melhorem. Em outras realidades, talvez não. Né? Mas eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu tenho uma visão de mundo muito. Meu marido fala que eu beiro a ingenuidade, às vezes, de tão otimista que eu sou. Né? Então, eu acredito que as pessoas vão sair transformadas, cara. Eu acredito que essa pandemia veio e ela vai fazer a gente ser diferente. Né? A gente vê que muita coisa mudou, o meio ambiente teve mudanças significativas naqueles 3 meses, em termos de poluição. Né? Como que as relações, então, também não vão se modificar, né? Retirarem as suas poluições, né? As coisas ruins que permeiam muitas vezes as relações, e aí a conjugalidade não é diferente, né? E pensar o casamento também não é diferente dentro dessa realidade. Então, eu Exatamente. acho que a gente precisa repensar os valores e as crenças que a gente tem, mudar mesmo o nosso olhar, a nossa visão de mundo a partir dessa oportunidade que eu acho que a pandemia também está nos dando. Então,
Não é pensar nela só como algo ruim para as relações, e nem para as relações conjugais, mas é pensar nela como também algo que provoque reflexões e que provoque mudanças boas, mudanças saudáveis, vamos dizer assim, no contexto relacional conjugal, independente aí, de novo, da configuração da conjugalidade que a gente esteja falando, porque hoje em dia a gente tem várias novidades. Hoje mesmo um aluno me perguntou, ele sabia que eu ia fazer essa live com você, né, que eu tinha falado. Aí ele falou assim: professora, você vem falando muito pra gente que a gente tem que abrir a cabeça com as diversas configurações. Você já parou para pensar nesses casais que vivem a 3, 4? Eu falei, então, esse Então, é uma configuração que a gente precisa estudar, a gente precisa entender como que funciona, como é que constrói, né? Como é que ficaria uma conjugalidade que a gente sempre pensou em 2 para 3? como que é o dia a dia, Como né? que é o dia a dia, como que é o compartilhamento de tarefas, como que é o compartilhamento dos momentos de intimidade, né? Como que é a questão da atividade sexual, a vida sexual de um casal e de um, igual a minha aluna falou, de um trisal, professor, eu falei, então, de um trisal, de um quarteto, né? Como pensar isso agora na pandemia? E não se modificou, as pessoas continuaram se relacionando, continuaram vivendo junto dentro desses modelos novos. Eu acho que a gente também tem responsabilidade em estudar. Não vou entrar aqui jamais no mérito de julgamento de moral, de bom, ruim, de certo e errado, mas são fatos, são realidades sociais, de relacionamentos, de configurações relacionais novas e que a gente pode fechar os olhos, né? Não deixou de acontecer porque a pandemia apareceu, Você né? traz uma questão muito importante para nós, muito importante e cara para nós da psicologia, que é a questão do julgamento, do mérito, das realidades dos nossos pacientes, das nossas pessoas. Eu fiz uma publicação agora no Dia do Psicólogo, dizendo por que eu tinha orgulho de ser psicóloga e por que eu tinha orgulho da psicologia. E um dos meus orgulhos é exatamente não ter o dever de julgar as verdades e a vida do outro, de acolher e aceitar a vida do outro como ela vem, como ela quer ser vivida, né? Claro, desde que isso não ultrapasse questões, né, violências, Sim, etc., quando a sim, gente tem que realmente se posicionar em um sim, lugar que seja contrário a isso, mas excetuando-se essas invasões do bem-estar postas na questão da violência, por exemplo, não cabe a nós psicólogos julgarmos esse tipo de relação conjugal, por exemplo, sim, que você está sim. trazendo, né? E Eu uma acho que das não cabe a gente fazer julgamento de ordem nenhuma, né, Karen? Nem julgamento moral, nem julgamento de ordem, né, qualquer que seja, porque é a forma como a pessoa escolheu viver. Né? E é como você bem colocou, se não envolve práticas de violência que firam os direitos, né, humanos das pessoas, a gente precisa entender para que a gente saiba como também acolher e pensar em formas de construção de ajuda. Né? exatamente, E eu acho que esse é o nosso grande dever. exatamente. Um dos pontos que eu coloquei aqui também, Annalise, como um ponto relevante assim, para a gente pensar nessa questão da conjugalidade e pandemia, é a ética das relações. Eu tenho me dedicado muito, eu agora sou presidente da Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia. Que E menina, que tarefa gigantesca! Parabéns! Eu sei. é um trabalho Parabéns. silencioso, que Mas ninguém pode ser mostrado, né? Mas é um trabalho importantíssimo, que a gente faz o então, julgamento dos processos éticos, né? sim, É um processo de muito sofrimento, entre. Geralmente, né? Geralmente não, sempre é um conflito entre a pessoa atendida e o seu psicólogo. Então, é um uhum, processo de muita dor, de muito sofrimento, a gente tem tentado realmente dar prosseguimento, enfim.
Então, agora, e aí parece que quando você começa a ocupar lugares diferentes, profissionais diferentes, você começa a olhar diferentemente. Então, o tema da ética tem sempre me fisgado. E eu trago aqui esse tema para a nossa live de hoje, no sentido assim, de que o que eu faço, o tanto que eu me preservo, ou o tanto que eu não me preservo, né? Fora de casa, quando eu estou na rua e nas outras relações, se eu tiro minha máscara, se eu chego perto das pessoas, se eu abraço e etc., vai com certeza afetar a minha esposa ou o meu marido a hora que eu voltar para casa, porque eu vou correr o risco por mim e pelo outro, né? Tudo que a gente faz nos tempos atuais, nesse sentido, vai afetar não só a mim, indivíduo, mas vai afetar meu círculo familiar. Sim. O que o chinês fez lá, que aí a gente acha que é a história do morcego, né? Tem uma história do morcego, mas a gente vai saber exatamente o que foi que aconteceu. Acho que só lá na frente. Mas o que ele fez individualmente lá na China afetou o mundo inteiro. Sim. Então, assim, trazer isso aqui para a gente pensar mesmo, né? De que as nossas ações, e quando a gente traz isso para terapia de famílias e para teoria sistêmica, isso faz total sentido. Sim. Porque a teoria dos sistemas, ela diz exatamente isso, né? Que as nossas ações vão impactar todo o sistema familiar. Ela nos convida, né, a pensar na ética da corresponsabilidade. Da Exatamente. responsabilidade não só por mim, mas pela coletividade, né? E isso é uma das coisas que eu acho maravilhosas dessas formas de pensar contemporânea que a gente está lidando hoje, como o pensamento sistêmico, como o construcionismo social, né, as práticas dialógicas, que é exatamente a gente não pensar somente em nós, mas a gente entender que nós somos corresponsáveis por uma coletividade. Então, aquilo que eu faço não interfere só, não impacta só a mim, impacta no outro também. E esse outro que eu estou falando não é só o outro que mora no mesmo espaço físico que eu, é o outro que mora em outros lugares, né? A tomada de consciência de que somos corresponsáveis por todos nós, mundialmente falando, né? Exatamente. Que isso é um outro aprendizado que a pandemia nos trouxe. Algo que aconteceu, como você pontuou, né? Lá na China, em menos de 6 meses, atingiu o mundo inteiro. A gente está falando de quantos continentes? Todos os continentes. Todos os países têm alguns casos de Covid-19. Então, o que isso ensinou? Que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz, porque isso impacta não só a gente, mas ao outro, né? Quando a gente traz esse conceito da ética de responsabilidade para dentro do relacionamento conjugal, né, para dentro da conjugalidade, aquilo que eu faço tem impacto no meu companheiro ou companheira e aquilo que ele faz também tem impacto em mim. Por quê? Porque a gente co-constrói essa realidade aqui, ó, do nosso relacionamento. Então não é responsabilidade só de um, é uma responsabilidade compartilhada. Então fazer o casamento dar certo, fazer um divórcio menos doloroso é uma responsabilidade dos dois. Construir a conjugalidade como terminar a conjugalidade é a responsabilidade dos dois, né? E de fazer de uma forma que seja por meio do diálogo de novo. Então, assim, por mais que a gente vá em outros temas, sabe, Karen, eu continuo acreditando cada vez mais que é no diálogo que a gente vai conseguir fazer as realidades serem diferentes, né? Porque aí a gente não pode pensar que existe só uma, né? Cada casal, cada família vive contextos diferentes, né? E então eu penso que o que essas práticas, essas formas de ver pós-modernas estão trazendo para nós é chamar a atenção exatamente para esse ponto que você levantou, que é o que eu chamo, e que o pensamento sistêmico também fala na ética da responsabilidade. Então a postura da gente tem que mudar, a gente tem que se posicionar. E aí quando eu falo em posicionamento, a gente estava até discutindo isso,
como eu não dou conta de ficar sem estudar, né, cara? Eu não quieto. Aí eu tô fazendo uma disciplina lá no programa de doutorado da PUC. Acabei de terminar, mas eu tô lá de novo, né? Porque eu não quieto. Aí tô fazendo uma disciplina com a Lenise sobre o construcionismo social, né? Top. A gente discutindo assim, as discussões são maravilhosas. E uma das coisas que a gente estava falando é exatamente dessa questão dessa postura ética de responsabilidade, né? De compartilhamento de responsabilidade com a gente e com o outro. E eu acho que isso foi outra coisa que eu tenho, acho que eu posso dizer que eu tenho até fé, sabe? Que as pessoas, pós-pandemia, vão entender que o mundo é de todos nós, que as relações são co-construídas. Então, somos todos responsáveis por tudo que acontece e que a gente vive de maneira interligada. E na conjugalidade não é diferente também. Exatamente. Você tem visto muito a questão das dissoluções do vínculo conjugal, divórcio, essa coisa toda? Como é que está isso na sua prática de atendimento? Sim, um dos focos meu de interesse de trabalho, e foi por isso que eu fui estudar mediação de conflitos, práticas colaborativas no contexto jurídico, é exatamente para se pensar uma forma de trabalhar com os casais que estão em situação de divórcio a partir da construção também do diálogo, né? Então, outra coisa que fantástico é trabalhar no campo da interdisciplinaridade, né, Karen? Porque hoje a gente trabalha com operadores do direito que tem essa visão também como a gente, né? Que precisa do outro profissional, do colega, para que juntos eles possam construir com os clientes outras possibilidades de lidar com as situações difíceis. Então, hoje, a gente tem, olha para você ver que legal, a gente tem hoje em Goiânia profissionais, tanto do meio do direito, como da área psi, e da área administrativa, da administração, da economia, da contabilidade, possibilidades da gente trabalhar junto, conversando sobre como ajudar os casais a fazer um divórcio menos ruim. Não vou nem de fazer um divórcio melhor, tá? Um divórcio menos ruim. Então, Menos traumático. menos traumático. Então, a forma de trabalhar é construindo uma equipe interdisciplinar de profissionais da saúde, né, mental, nós, psicólogos, psicólogos que trabalham com casais, psicólogos que trabalham com crianças para serem as vozes das crianças nesse contexto de conversa colaborativa, os advogados, né, profissionais da área da administração e economia para sentar junto, conversar sobre aquele caso. Por quê? Porque a gente está entendendo que essa é a melhor forma, que existe uma outra maneira de você pensar um divórcio para não ter que ajuizar tantas ações, né? Como a gente tem visto, assim, chega a ser desumano, eu penso em alguns, né, no contexto das varas de família, o número de processos que os juízes têm é absurdo. Né? Você entra na sala de um juiz, tem assim, até no teto. Então, assim, chega a ser desumano para eles também, como trabalho. Então, a gente precisa pensar, né? E eu tenho trabalhado muito dentro dessa perspectiva também para situações de divórcio, cara, dentro desse contexto colaborativo, onde a gente conversa, troca, lógico, cada um respeitando o seu mandato profissional, respeitando o código de ética da sua profissão, mas trabalhando de forma compartilhada, né, na responsabilidade junto com as pessoas envolvidas no divórcio, a construção de um entendimento, de um acordo que seja bom para os dois. E que eles saiam dessa situação com uma outra forma de pensar, né, de pensar as relações. O Chouso está perguntando, a Annalise poderia falar sobre práticas colaborativas e a participação da psicologia neste lugar? A Patrícia está pedindo para salvar a live, eu salvo todas que eu faço. E antes de você responder, eu queria dar um oi para a Thaís Toledo, que está aí também. E a Thaís vai estar comigo na próxima quinta-feira, às 20 horas, falando sobre adolescentes em conflito com a lei. Fez um trabalho maravilhoso com mães
de adolescentes em conflito com a lei, nós vamos trazer esse tema aqui. Que legal, Tá? que bom. Você só traz temas maravilhosos, né, Fia? Você faz a gente realmente parar para pensar. Eu Estou adoro assistir adorando esse as suas projeto lives, as da mesmo. Alice, eu adoro assistir. Também Aí, tudo que eu posso eu tô lá, também. né? Aí eu vi, ela avisou, Ana, eu vou entrar, viu? Eu vou chegar atrasado, mas eu vou entrar. E, bem, respondendo a pergunta do Choso, quando a gente vai Aham. trabalhar com as práticas colaborativas dentro do contexto, o que que elas são? Ah, normalmente, os clientes eles entram pela porta de entrada de seus advogados, né? Os advogados que têm essa formação dentro da prática colaborativa, quando eles percebem que existem determinadas dificuldades ali no que tange ao relacionamento desse ex-casal, o que que eles fazem? Para fazer um processo ficar um pouco menos doloroso, eles chamam profissionais colegas de outras áreas de interface, né, para lidar com esses conflitos do ex-casal e para ajudar também a trazer a voz, muitas vezes, das crianças, das necessidades dos filhos, para dentro da realidade desse casal. Então, aonde que entra os profissionais precisa? Exatamente aí. Nós somos aquele profissional que vai trabalhar com os clientes ali, né, com a esposa, o marido, ou se é um casal homossexual, as esposas, os maridos, como é que as pessoas nomeiam, né? Porque eles aqui nomeiam, a gente trabalha com a nomeação que eles dão. Aí a Julinha entrou também, ó. Humor também entrou, viu, Karen? Humor. Ah, é? Humor Tá tá aí tietando? também. Tá tietando, né? Tá tietando a Tá... conjugalidade da pandemia. Exatamente. E aí a gente trabalha, então, exatamente nesse lugar com essas pessoas, né? Então, são chamados. Normalmente é um psicólogo que tem formação em terapia de família e de casal, para estar com essas pessoas, para entender aonde que está o conflito ainda, onde que está pegando, o que, que precisa ser conversado e trabalhado para que eles consigam estabelecer um diálogo. Então, essa é a primeira parte do trabalho que o psicólogo faz dentro desse contexto colaborativo. Bem antes, é para não ter processo, é para levar Para não para o chegar. judiciário um acordo já pronto, para ser só homologado, né? E É, aí você o faz terapeuta, sozinha ou com advogado também? o trabalho você tem os momentos em que você trabalha sozinho com as pessoas e tem um momento que a equipe de profissionais se reúne, cada um dentro da sua percepção de que forma a gente pode ajudar esse casal a chegar no entendimento que favoreça os dois. E aí o papel do terapeuta infantil, do psicólogo infantil, é trazer a percepção dele em relação à necessidade que as crianças estão tendo. Ser a voz das crianças naquele contexto. Né? Que muitas vezes a criança, às vezes, é pequena, ou o nível de litigiosidade é tão grande entre o casal, que eles não conseguem nem perceber o dano que estão provocando na relação com os filhos. Né? Então a A gente gente tem trabalha nesses dois lugares. né, das varas de família, Sim, criança fica. sim. E é tão legal, cara, porque a gente já tem profissionais hoje aqui em Goiânia dessas áreas todas que podem fazer esse trabalho, que fazem esse trabalho em conjunto, né? A gente teve há 2 anos atrás lá na PUC uma capacitação em práticas colaborativas e dialógicas. Colaborativo, dialógico é outra coisa. As práticas colaborativas com a doutora Olivia Fuchs, que é advogada lá do Rio, e a Mônica Lobo, que é psicóloga e terapeuta de família, né? E muito legal, porque é uma forma de trabalhar por meio do diálogo, interdisciplinarmente, para ajudar as pessoas a fazer o diálogo e todos nós juntos conseguirmos chegar num entendimento que seja bom para eles. E aonde que entra a função aí dos profissionais da área financeira? Eles são aqueles profissionais, é assim que eu leio, cara, que chama a gente para a realidade. Ele chama o casal para a realidade, para lá, vocês estão separando. Financeiramente, o que, que isso significa? Tudo é pela metade. Então vocês vão aprender a ter que viver com a metade. Uhum. Então eles trazem o casal, o ex-casal, para a realidade.
porque eles falam do dinheiro. E aí isso possibilita a gente a trabalhar exatamente o que que pega nesse conflito aí, que normalmente está permeado pela questão de divisão patrimonial. Muitas das vezes a gente vê que o que está pegando não é a preocupação com a guarda dos filhos. Se utiliza a guarda dos filhos como meio, mas o fim que se quer buscar é uma divisão patrimonial. Então, esse espaço dialógico entre os profissionais com essas pessoas que estão em situação de litígio promove um entendimento diferente onde todos, Karen, ganham. Analice, pegando o gancho da guarda, eu queria entender um pouquinho como é que você tem pensado a guarda compartilhada em tempos de Covid-19. Guarda compartilhada é o nosso ideal, vamos dizer assim, né? É o ideal para... é a regra, vamos dizer assim. Sim. Entretanto, nesses tempos de pandemia, eu fico preocupada com esse trânsito vai e volta, que são duas famílias, então. Tem um estudo da UFG, se eu não me engano, é da UFG, que constatou que 40% das crianças testadas tinham tido Covid. Então, eles estão constatando, né, de muito tempo até agora, estão constatando que as crianças, apesar de não serem sintomáticas, elas transmitem a Covid. Como é que você está pensando a questão da guarda compartilhada agora? Cara, eu acho que aí, de novo, vai depender de cada caso, né? Eu sou uma fã incondicional da guarda compartilhada. Eu acho que os casais precisam entender que o que acaba é o relacionamento conjugal. O exercício da parentalidade, ele não se finda porque há um divórcio. E entendo que os pais, eles precisam ser responsáveis com essa guarda compartilhada. Então, em contexto de pandemia, se eu quero estar com a minha filha, com o meu filho, com os meus filhos, eu tenho que tomar todos os cuidados, os mesmos cuidados que eu tomaria se eu estivesse morando com eles na mesma casa, com a minha ex-mulher, ou ex-companheiro, ou ex-companheiro. Eu acho que não se pode deixar de pensar que a responsabilidade aí muda. Acho que a gente, no lugar de pai, eu entendo que no lugar de pai e de mãe, a nossa responsabilidade ela é permanente, né? Então, em contexto de pandemia, eu tenho que redobrar os cuidados. Então, se eu quero estar com o meu filho, eu tenho que tomar esses cuidados. Eu tenho que me proteger, eu tenho que cumprir o isolamento, né? Aí, quando essas coisas não acontecem, é aí a hora que o judiciário entra, né? No sentido de fazer essa mudança na forma como a guarda, às vezes, foi desenhada, porque, às vezes, o pai ou a mãe não entendeu, né? Que tem que cumprir um determinado isolamento, né, que a gente está em contexto de pandemia. Então, eu entendo que cada caso vai dando tom para a gente de como a gente pensar isso. Mas eu sou muito a favor, sabe, Karen, da guarda compartilhada. Eu entendo que é direito da criança conviver com pai e mãe, sabe? É um dever dos pais e é um direito dos filhos ter os dois. E eu fico com muito medo de se usar a pandemia como desculpa aí para impedir que um pai ou uma mãe tenha convívio com o filho, para usar a pandemia como uma ferramenta de impedir esse convívio. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não naturalizar essas formas de violência aí, sabe? A gente discutiu naquele evento maravilhoso, né, organizado da questão da alienação parental, e a gente já vê alguns casos, né, de casamentos aí, de relacionamento conjugal nesse contexto de pandemia que não dê certo, o casal se separa e um começa a usar da pandemia para impedir que aquele pai ou aquela mãe tenha convívio com a criança. Então, assim, não, né? A gente precisa entender que a criança tem esse direito aos dois. Né? Ela tem, a gente não pode cortar dela esse direito. Então, por isso que uma coisa que eu admiro muito, grande parte dos nossos juízes aqui da vara de família, que eu acho fantásticos, né? Alguns assim com decisões de vanguarda maravilhosas, que eles encaminham as famílias, ó, antes de dar continuidade aqui no processo, vai fazer terapia, vocês estão usando uma terapia de família. O ex-casal aqui está precisando de alguns momentos de mediação para entender o que foi embora do casamento.
Então, assim, olha que sensibilidade, cara. Isso tudo é o que? É o trabalho interdisciplinar. É um Então, quando a espaço gente pensa, sim, é um espaço maravilhoso para que nós de estão trabalho. ganhando, né? Sim, No um judiciário, respeito, né? sim, um respeito ao nosso trabalho. Hoje a gente escuta tanto de todos os operadores do direito, advogado, promotores e juízes, a gente escuta. Não dá para fazer isso aqui se não tiver o apoio da psicologia, do serviço social, da medicina. Então, assim, isso é muito bom. Então, quando você traz isso, né, para o ponto aqui, que a gente começou a conversar sobre a conjugalidade dentro dessa realidade, quando a conjugalidade termina, se ela não é trabalhada dentro de um contexto colaborativo para se pensar como que pode ser menos ruim, menos pior para fazer isso, a gente vai lidar com esses fenômenos, né? Aí vem uma situação dessa pandêmica que a gente está vivendo agora, e aí quantas famílias, né, por conflito ainda não dissolvido, porque eu acredito que conflito se dissolve, ele não termina, ele se dissolve. Seja, você aprende a gestar, você aprende a manejar, mas ele não termina, né? E aí os casais ficam utilizando isso, causando essas brigas. Então acho que o nosso papel, principalmente o nosso, cara, é de entender a dinâmica daquele casal, daquela família, cuidadosamente, para que a gente consiga realmente fazê-los refletir sobre formas melhores de conviver. Né? E eu acho que qual profissional que consegue entrar nesse campo? Somos nós. Né? Esse é o nosso Nossa, ambiente de trabalho, esse é o nosso lugar de trabalho, no campo das relações. Né? a Então, gente desenvolvimento humano, teoria de personalidade, sim, psicopatologia, ciclos de sim, vida familiar, sim. sexualidade. Esse é o lugar que a gente trabalha, né? Na relação. A Então eu acho Patrícia fantástico. falando assim, ó, perfeito, tenho visto muita displicência por conta da separação dos pais. Gente, nós temos 3 minutos. Eu queria, quem tiver Gente, alguma acabou! pergunta, Ah, passou quem rápido tiver alguma demais, pergunta cara. para a Analice, por favor, pode fazer. Senão, a Analice pode ir fazendo suas considerações finais, porque ela acaba Depois os shows tem que me responder aí se eu respondi a pergunta dele direitinho. Você sabe que eu sou fã dos shows, né? Os shows é demais. dos ex-alunos assim que eu tive, que eu tenho assim um super orgulho. Aliás, eu tenho orgulho de todos eles. Agora, o shows eu acho fantástica a maneira como ele construiu a carreira dele. É, o shows é Ah, sabe muito. assim, como ele gosta, né? Como ele vive a jurídica mesmo, assim, como ele é fiel ao local mesmo, né? Do psicólogo jurídico. Eu acho isso maravilhoso. Eu fico muito orgulhosa do sucesso que os ex-alunos fazem, sabe? E feliz de ver que todo mundo deu certo. Bem, o que eu posso dizer? Primeiro, é te agradecer demais, né, pelo Eu que te convite. agradeço. Um dia, a primeira live que eu fiz foi com a Alice, né? E eu, Alice, pelo amor de Deus, não gosto desse trem, não sei o quê. Socorro! Mas tem pessoas que eu gosto tanto, cara, que aí eu não consigo falar não, sabe? Eu fico, eu fico dividida, assim. E você é uma pessoa que eu respeito demais, que eu tenho muito orgulho da profissional que você se tornou, né? E então eu só tenho a agradecer de você me dar essa oportunidade de conversar com você, né? Já que a gente não pode se ver de perto, né, nesse momento, mas de poder estar aqui com você e conversar sobre pontos tão importantes, né, do nosso papel, da nossa compreensão sobre relacionamento humano, seja no campo da conjugalidade ou mesmo das relações familiares. Então, só te agradecer mesmo a oportunidade de poder bater esse papo, de, né, criar esse espaço de conversa aqui com você. Muito bom, eu fiquei muito feliz, tá? Aqui eu que agradeço pelas suas palavras aqui, que agora a gente vai lá, vai subir agora para o canal do YouTube, vai ficar eternizada essa conversa nossa para todo mundo sabendo do que a gente conversou aqui, tá? Um beijo, muito obrigada. Beijo. Obrigada a você, ó. Coraçãozinho. Coração, coração.